Apocalipse capítulo 5, nós estamos estudando um versículo, já há 4 domingos, precioso em Apocalipse. Eu diria que é um versículo-chave da revelação de Jesus Cristo. E o capítulo 1 é um capítulo que mostra a revelação de Cristo, né? O livro do Apocalipse é a revelação de Cristo, os acontecimentos em função da atuação do Senhor. E aqui nesse versículos 4 e 5, eu vou ler outra vez, nós temos nos prendido aqui nesses 2 versículos, estudando cada pedaço dos versículos, que tem cada pedaço tem uma ideia central. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Tudo isso nós já vimos. Da parte de Jesus Cristo. Aí vem essas características específicas da pessoa de Cristo. Fiel testemunha, já vimos. Primogênito dos mortos. Soberano dos reis da terra. Na última aula, nós analisamos essa expressão. Aquele que nos ama, pelo seu sangue nos liberta de nossos pecados. E terceiro, e termina aí. Nós vimos o amor, o sangue e a libertação. E agora vem a última parte desse versículo, que é: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. E conclui: a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Então nós vamos hoje estudar um pouquinho esta última característica dessa sequência de características da revelação de Cristo. Qual é a frase? Aquele que nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Vamos dissecar esta expressão. Sabe o que é dissecar? Vocês já viram o que é que o açougueiro faz com o boi quando joga lá o boi morto lá na coisa? Ele pega aquele facão e ele vai dissecando, vai separando as partes para a gente comer, né? Aí vem a filé mignon, vem o lagarto, cada um tem um nome, né? A ponta de agulha tem também? Eita, o craque. Que mais? Picanha é a parte boa. Tem o colchão duro, tem o colchão mole, tem o rabo. E aquilo é tudo dissecado, para que haja um proveito amplo de tudo, né? Então nós estamos dissecando o texto para tirar o proveito maior do texto. Eu me lembro quando nós fomos morar em Portugal, que açougue lá, ele também vende a carne. Tem um açougueiro que também vende o boi com as partes. Só que os nomes das peças lá eram completamente diferentes dos nomes do Brasil. Lá o Orandi chegava no açougue: eu quero uma picanha. O que é isso aí? Eu quero um lagarto, pedaço de lagarto, colchão. Então eu me lembro aqui no Brasil, mandei daqui para lá, já viram aquele mapa do boi com o nome das partes? Pegamos aquilo e demos lá para o açougueiro em Portugal, aí ele pegou aquilo, escreveu. Aí ficou fácil, o Orandi disse: é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. E como é bom a gente entender as Escrituras nos seus detalhes, né? Isso nos ajuda a edificar, a edificação. Então esta parte final do versículo 5 é maravilhosa. E essa com uma expressão que eu vou destacar. Primeira expressão é o verbo constituir. Gente, este verbo é um verbo de muita importância. Tem o verbo e tem o substantivo. Qual é o substantivo correspondente a este verbo constituir? Constituição. E o que é a Constituição? Eu gosto de mergulhar nas palavras e vou tirando o ensino para mim, né? O que é uma Constituição? Falando do ponto de vista político, é a carta magna de um país. É a lei, como ele chama, a lei maior. Como é que se chama, que nome se dá às cláusulas de uma Constituição?
cláusulas pétreas. Por que pétreas? Porque é difícil de modificar. Para você modificar um artigo da Constituição, você tem que tomar providências muito complicadas, não é isso? E depende de votação numerosa do Congresso, de várias sessões. É muito complicado mudar uma cláusula da Constituição, porque ela é lei magna, chama lei magna, é a lei maior, é a lei que impõe as regras básicas da vida nacional. É a Constituição, é a lei maior, é a lei mais importante de um país, a Constituição. E daí vem o verbo constituir. O que é constituir? O que quer dizer constituir? É um verbo importante. Ninguém aqui constituiu alguma coisa? Alguém aqui já constituiu alguma coisa? Família. Constituir uma família é a formação de uma célula para a realização de um projeto. A família é uma célula importante no contexto da sociedade. Família é uma invenção de quem? De Deus. Deus é que constituiu a... Então, é muito importante. E é por isso que nós dizemos que ela é uma cláusula pétrea. Ela é irrevogável. Ela é imutável. Ela é irreversível. Estão notando? Porque ela é uma constituição. É uma realização de Deus. Uma realização, não é bem a realização. É uma formulação de Deus para a realização do seu propósito. Uma formulação. Criou o homem. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma mulher, que será uma ajudadora idônea. E viu Deus que era muito bom. Homem e mulher formando a família. E há muitas constituições importantes na Bíblia. Muita coisa que Deus estabeleceu para a realização de um projeto. Alguém pode me citar outras constituições divinas na história da humanidade? Estamos falando do verbo constituir. Ele constituiu. Tem a Constituição, no seu sentido mais autêntico, é aquela que é feita pelo dedo de Deus. É mais importante. É aquela que é estabelecida pela vontade e pela ação divina. Essa é a verdadeira Constituição. Irrevogável, imutável, inalterável. É bom pensar nisso. Me dá outro tipo de constituições. A ceia é uma instituição divina, né? Constituída pela vontade, fazer isto, hein? Mas voltando um pouco para o passado, nós temos na Bíblia várias. Os mandamentos são uma constituição, é uma formulação de modo de viver, para ser obedecido pelo ser humano de maneira irrevogável. Mas tem mais. O povo de Israel. O que Deus chegou para Abraão, farei de você uma grande nação, como uma estrela dos céus, como areia no mar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O povo de Israel é uma constituição divina, mas tem mais. Tantas constituições Deus fez, todas com um alvo, com um objetivo de benefício. Nada que Deus faz é mal, é bom. Tudo tem um alvo bom para o homem. Deus constitui para o benefício do ser humano. Toda a atuação constitutiva de Deus é para o nosso benefício. E no que diz respeito à vida humana, o que é uma constituição na vida humana? Ninguém aqui participou de constituição? Alguém aqui? Quem casou-se passou a constituir uma família. Uma sociedade comercial é uma constituição, uma instituição instituída pela vontade de pessoas se unir para um alvo comum. Em geral, o objetivo é ter lucro ou desenvolver um projeto. Não é? Quantas constituições nós já participamos? Eu já participei de muitas constituições. Nem sempre dá certo. Nem sempre dá certo, porque o homem é falível.
Mas uma das prerrogativas da Constituição é a sua inalterabilidade. É a sua perpetuidade. Essa é uma das características de uma Constituição. Perpetuidade, inalterabilidade, vitalidade, viceidade, vitalício, imutabilidade. Entende? Isso é uma característica, porque ela tem origem na vontade de Deus. Embora Deus permita que os homens formulem constituições. Constituição para governo humano, constituição para realização de propósitos, de projetos, de obtenção de lucro, de formação de família, de alvos recreativos. Por exemplo, lá em Atibaia eu moro num condomínio fechado. Então foi feita uma entidade, chama-se Amarte, Associação dos Moradores de Atibaia, por aí. Eu que até fiz os estatutos, fui o meu primeiro presidente, fui eu, da Amarte lá em Atibaia. Foi uma associação de moradores para governar-se, para se governar, para conduzir a entidade, para conduzir o condomínio, para conduzir não é bem condomínio, é o loteamento fechado. Decidir sobre... Estamos agora com um projeto grande lá de colocar água. Todo mundo tem poço, como chama, poço, tem água de poço. Nós vamos ter uma ETA lá, a ETA é a estação de água, né? Tem uma ETA lá pequena que serve a palavra da vida em algumas casas. Nós vamos transformar aquela ETA numa distribuição de água para todo o condomínio, porque o poder público não tem dinheiro para levar água até lá. Então nós vamos criar com a água do lago, usando modernizando aquela. Estamos nessa semana eu tive uma reunião lá com a Palavra da Vida. Estamos trabalhando no sentido de trazer a água para todo mundo. Já tem toda a rede estabelecida, já distribuímos toda a rede seca, como chama, né? Os canos já estão todos espalhados. Agora tem que fazer o depósito, arrumar a ETA, recalcar a água da ETA para uma caixa geral, lá no alto, e aí mandar para a distribuição que já está feita. O encanamento já está tudo feito para levar água para cada casa. É todo um projeto. Então, estamos constituindo um projeto de fornecimento de água para todo mundo. Então, há tantas condições. O homem vive de Constituição. Ou não? Você vê a Constituição em cada coisa. Quando você se associa com alguém para realizar um propósito comum, a família, pessoas, amigos, recreação, como? A igreja. A palavra instituição e Constituição são palavras símiles, que elas seguem juntas. A constituição de uma instituição. A constituição de uma instituição. Uma instituição pressupõe uma constituição. A Constituição é toda a formulação jurídica para o funcionamento de uma instituição. A instituição é a entidade. A Constituição é que dá as regras para o funcionamento da instituição. Pegaram bem a ideia? Eu estou partindo, porque é bom a gente entender a palavra, né? Quando a Bíblia diz, ele constituiu. Irmão, nós estamos diante de um dos termos mais importantes que descreve os alvos do relacionamento humano, da relação do homem com Deus, da relação de Deus com o homem, da relação do homem com o homem, dos alvos de Deus para o homem, dos alvos dos homens para si próprios. Tudo está em torno de constituições. Pegaram bem a ideia da palavra? Eu queria conceituar bem esse termo para entendermos. Graças a Deus que a família chegou. Há pouco estávamos perguntando, onde anda aquela família querida? Que Deus abençoe, irmãos. Cadê o resto? O seu irmão? Eu oro todo dia por vocês e oro por ele também. Queria ver se eles chegam também, né? Hã? Ah, está no hospital. Vamos orar por ela. Como é o nome da filha dela? A Giovana? Vamos orar por a Giovana, né? Tá bom. Passaram bem o Natal, tudo bem. Já tiveram aqui depois do Natal? Já tiveram. Nós estamos falando sobre a frase de Apocalipse, que Deus nos constituiu
Versículo 5 do capítulo 1. Deus nos constituiu reino, sacerdotes para nós, Deus e Pai. Então, uma constituição muito especial. Nós temos aqui uma constituição da mais alta importância na relação de Deus com o homem. Deus tem projetos para a minha vida. Ou não tem, Caetano? Deus tem projetos para a nossa vida. O ruim é que às vezes a gente foge dos projetos, né? A gente é muito rebelde, né? A gente escapa da vontade de Deus muitas vezes. Quando o Baltazar estava cantando aquele corinho, para que cumpramos a vontade de Deus. A gente canta, é como aquele corinho, sou feliz. Eu estava cantando e pensando, será que todo mundo está cantando aqui está feliz mesmo? Aí você diga, sou... E nós cantamos, mas não estamos sentindo aquilo que cantamos. Né? Temos que fazer autêntica a nossa declaração verbal. Não apenas uma enunciação sem sentido. Né? Ele constituiu, quer dizer, é uma ação divina. Parte daí uma consequência notável. A constituição dos alvos da vida humana só são válidos quando tem a mão de Deus. Estou certo ou errado? Hein? Certo ou errado? Vamos analisar isso. Só valem, eu falei? Que é isso, Jairo? Eu vou, por exemplo, planejo com a minha esposa comprar uma casa. Eu me lembro quando casei, o nosso alvo é ter uma casa. E lutamos para ter a primeira. Depois vamos, uma outra, vamos mudando. Passamos por mais de 30 casas. É um projeto humano? É um projeto humano. É um projeto da... Tem uma frase que fala, se usa para isso. Quem casa quer casa, né? É realmente um grande projeto humano. Mas ele é válido quando ele se limita à realização da ação humana. Mesmo na família, quando nós temos o projeto de uma casa, Deus tem que estar no... Deu para entender, não? Deus tem que estar em toda a Constituição, em todos os projetos, sociedade. Você não acha, às vezes, Paulo, eu fico pensando, na minha vida, tem coisa que não deu certo, porque eu não pus Deus no projeto. Eu tive um projeto de sociedade em que eu afundei tremendamente. Eu fiquei numa situação, como o Paulo ficou pior ainda. Fiquei doente, fiquei na cama com um monte de duplicata para pagar, chorando sem saber o que fazer. Me lembro, foi a pior fase da nossa vida, pior fase. Porque eu entrei num projeto sem botar Deus nele. E Deus me deu o maior tombo da paróquia. Mas graças a Deus que ele me levantou depois. Deus é misericordioso. Muitos projetos não vão para frente porque não são constituídos com a participação de Deus. Projeto da família, projeto de sociedade humana. Projeto de casamento, julgo desigual. Não entra aí? Entra aí. Deus constitui. Sabe, Deus é constituidor de projetos. O homem devia fazer com que tudo que se realiza na sua vida tenha como origem a participação divina. Entenderam a frase, não? Tudo tenha a participação de Deus. Eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um terreno, eu vou construir uma sociedade, eu vou decidir seguir medicina, eu vou ser engenheiro, eu vou ser motorneiro de bonde. Eu, quando era criança, eu queria ser motorneiro de bonde. Sabe o que é motorneiro? Aquele cara que guia bonde, lá, o bonde, aqueles... Eu achava um barato. Eu gostava quando eu era criança, eu pegava o bonde e eu ia lá ficar junto do motorneiro. Achava um barato ele com aquilo. Queria ser motorneiro de bonde. Bota o senhor aí. Ele não me fez motorneiro de bonde, não. Mas não é importante o que eu estou falando? E aqui diz, ele, o Senhor, é... Então isso me leva a pensar que em tudo eu tenho que colocar o Senhor. Agora, qual é o tipo de condição aqui? A palavra de Deus se refere. Ele nos constituiu. Temos 3 coisas aqui que eu quero destacar, rapidamente. 3 coisas importantes. Primeiro, reino, para reino. Segundo, sacerdotes. É outra área importante.
na atuação humana. Reino, sacerdote. E a terceira frase, que é fundamental. Note essa frase. O que ela diz? O que ela diz? Leia aí na Bíblia. Reino, sacerdotes, qual é a terceira parte? Para seu Deus e Pai. Gente, quanta coisa eu tenho aqui, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Quanta coisa eu tenho aqui. Constituiu o quê? Reino, sacerdote, mas tem mais, não basta ser reino e sacerdote. Tem um alvo, tem uma finalidade. Tudo na vida tem um alvo, tudo tem uma finalidade. Eu constituo uma firma para ganhar dinheiro, mas o alvo não é ganhar dinheiro. Para o cristão, tem um alvo maior. Para seu Deus, é seu Deus? É seu Pai? Gente, temos aí uma área importante a considerar na formulação dos projetos humanos. Nós estamos diante, irmãos, de um assunto da maior importância, que é a formulação dos projetos humanos. O que você quer ser na vida, Fábio? Você já sabe ou já está lá? Já está lá, agora quer desenvolver. Tá, quer ver? Agora aí é que entra, tem que constituir isso, mas tem que botar Deus aí. Eu gosto muito, eu gosto muito de uma coisa que o Fábio faz. Ele gosta de botar hino nas off, né? Não é você que bota os hinos, às vezes? Ele às vezes bota. Eu acho tão bacana, porque o hino traduz o sentimento do poeta na sua relação com Deus. Então, essa semana passada, você botou um hino bonito lá, não lembro agora qual foi, mas foi... Isso. Isso mostra que ele tá conectado. A gente está ligado, né? O hino vem, porque vem de Deus. A formulação. E aquilo passa a ser uma manifestação natural do anseio do nosso coração. Como seria bom se na vida tudo tivesse esse tipo de reflexão, né? Fosse um reflexo da participação de Deus, através de um hino, de uma oração. A oração, por exemplo, orar. Orar não é só vir na reunião de oração. Eu oro tantas vezes por dia, irmãos. Eu acordo, eu oro, agradeço à noite, eu peço que cuide da Aurani. Eu peço que a Aurani não caia, eu não quero ver ela cair. Ontem à noite ela não passou bem. De vez em quando ela tem isso. Ontem à noite ela foi lá para o banheiro, tal, daqui a pouco ela chegou, sentou e despejou tudo. Eu disse, e normalmente sábado à noite isso dá. Eu fiquei logo apavorado, orei, Senhor, cuida da Aurani, eu fico preocupado. Mas não era nada, foi algum desarranjinho assim. Depois ela dormiu bem, hoje está aqui, graças a Deus. Eu já liguei para minha filha, a pressão dela foi a 16, eu fiquei tirando de 5 em 5 minutos até que a pressão baixou para 13, 12, Aí nós ficamos mais tranquilos, ela se sentiu bem, eu fui lavar a roupa dela, fui lá para o tanque, botei tudo no tanque, lavei, pendurei, e assim é a nossa vida, né? Mas, gente, é bom que em tudo a gente seja conectado com Deus. Eu orei. Vamos acostumar a orar sempre, orar e sem cessar. Temos que botar Deus na constituição de todos os projetos da vida. Essa é a grande lição de hoje. E a primeira grande constituição de Deus para nós. O que é que Deus quer fazer de nós? Está aqui. O que é que Deus quer fazer de nós, irmãos? Um reino. Está aqui para constituir o reino. Essa é uma ideia que vem do Éden. Quando Jesus chegou, nós temos uma expressão notável lá no Evangelho de Mateus, se repete nos Evangelhos, de prenúncio da chegada, não é prenúncio, da manifestação da chegada de Cristo. Qual é a expressão? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Gente, quando Jesus morreu, o que é que botaram em cima da cruz dele? Esse é o rei dos, em grego, hebraico e romano, proclamando a todo mundo a realeza de Cristo. Quando Jesus nasceu, qual foi a homenagem mais notável que ele recebeu na terra? Dos Reis Magos. Vocês perceberam isso já? E ele era o quê? Um homem humilde.
nasceu numa manjedoura. Mas ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o grande projeto de Deus é o seu reino aqui na terra. Amém. Estamos falando de Jerusalém ultimamente. Não sei se vocês têm notado como no telefone, como está aparecendo canções sobre Jerusalém. Eu ligo o YouTube, todo mundo está cantando Jerusalém, Jerusalém. O Senhor está chegando, estão mexendo com Jerusalém. Jerusalém é do Senhor, é o estabelecimento do reino definitivo do Senhor. E o Senhor Jesus tem como alvo maior para a sua glória e para a glória do homem. Qual é o projeto maior? É o seu reino. Amém? Sabia disso? Nós somos súditos do reino de Deus. Aquela frase que muita gente usa até para brincar, abusa dela, né? Eu sou pobre, mas sou filho do rei. Como é que é a frase? Diz, eu sou pobre, mas tenho um grande rei, né? É uma frase que usa aí. Até o ateu usa, né? Só para brincar. Não, eu sou pobre, mas tenho um rei rico, um grande rei. Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Sou filho do rei do mundo. Sou filho. Será que é mesmo? Hã? Quem é o súdito do reino? Todos? É uma pergunta. Será que todo mundo pertence ao reino de Deus? Quando Jesus chegou, disse, chegado o reino. Então o reino não existia. O homem está fora do reino. Jesus vem para formar o seu reino. Vamos para Mateus capítulo 6. Reino. Como eu gosto dessa expressão. Constituir o reino. Mateus capítulo 6, versículo 30. E capítulo 6, versículo 33. Pode ler. Irmãos, essa frase é de uma importância. Já perceberam essa frase? Qual é o contexto dessa frase? São as preocupações, as inquietações naturais da vida humana. Não andeis ansiosos com o que haveis de? Alguém pode viver sem se alimentar? Com o que haveis de? Alguém pode viver sem beber? Com o que haveis de? Vestir são essencialidades da realidade humana. Comida, bebida, vestido. Não andeis preocupados, veja os passarinhos. Deus cuida deles, lírios do campo. Buscai. O verbo está no imperativo. Buscai primeiro. O quê? Gente, eu estou preocupado com isso. Eu sou súdito do reino de Deus. É por isso que eu acho que é importante a gente estar aqui reunidos todos juntos para louvar o rei, para adorar o rei. Reino pressupõe coletividade. Reino pressupõe ajuntamento. Reino pressupõe comunhão. Estão pegando a ideia? Reino é coletividade. Aquele crente, eu sou crente, posso ficar em casa, não preciso estar na igreja, eu sou salvo, eu louvo a Deus porque Ele me salvou e eu falo com Deus. Gente, mas o alvo de Deus não é ter um salvo aqui, outro lá em Pirituba, outro lá em Atibaia. O alvo de Deus é ter um corpo. 1 Coríntios 12, somos um só corpo, amém? Muitos membros, mas um só corpo. E Ele é o cabeça do corpo, Ele é o rei dos reis. Ele quer um reino. Reino pressupõe autoridade maior, submissão à autoridade e realização na vontade da autoridade, né? Um reino pressupõe uma autoridade, o rei. Pressupõe uma unidade, né? Uma comunhão. Estamos harmonizados num propósito. E pressupõe fidelidade na realização da minha parte, daquilo que me cabe no reino. Os reinos se constituíram na parte mais importante da história dos povos, não é verdade?
Se você vai para a história universal, você quer conhecer a história universal, você tem que estudar o quê? A história dos reinos da terra. O reino dos egípcios, o reino dos assírios, o reino dos babilônios, o reino dos fenícios, o reino dos romanos, o reino dos filisteus, o reino dos bárbaros, o reino. A Bíblia está cheia de história de... Agora, Deus não queria que o povo tivesse um rei humano. Eles quiseram. E a pretensão de ter um rei humano anulou o alvo de ter um rei divino. Porque colocar um rei humano era alienar a soberania divina. Deus não queria. Deus queria que eles fossem governados por credenciados pelo rei. O rei é Deus. Mas esse povo, infelizmente, até hoje, abandonou a ideia do Deus rei, do Deus soberano. É por isso que no Calvário está lá, rei dos judeus. Vocês queiram, não queiram, ele está morrendo para ser o rei. E ele vai ser o rei. Vai reinar em Jerusalém. Vai ser o rei de todos os reinos da terra. Amém. Eu dou graças a Deus por essa ideia, constituir o reino. E o alvo de Deus é que eu faça parte desse reino. Buscai primeiro o reino de Deus. Como é que eu busco o reino de Deus? Como é que eu busco o reino de Deus? Eu vou lá na igreja católica, na igreja protestante, peço um formulário, me dá um formulário de súdito do reino. Aí o Poli, que é o pároco lá, o padre, dá lá um impresso, então anota tudo aqui. Ele põe lá, assina, agora você é súdito do reino. É isso? Nada disso. Não é uma vinculação formal. E nós vivemos de vinculações formais. Ou não é? Não é uma vinculação formal. Membro da igreja. Membro é aquele que participa, gente. Não é aquele que tem o nome só lá. É aquele que me constituiu o reino. Participante, gente. E ativo. Itinerante. Integrante. Realizador. Amém. Cada um na sua função. O reino, a igreja é o reino de Deus. Amém. Buscai primeiro o reino. E o mais será acrescentado. Então, quem é que constitui o reino? É o Senhor. Eu estou vendo que só essa palavra já vai tomar, só esse rei, a parte do reino já vai tomar o tempo da gente. Reino e sacerdote. Nós vemos que o ser rei é muito importante. Paulo traz muito ensino sobre esse aspecto de ele ser o soberano nosso, ser o nosso rei. Quem pode dar um versículo que prova isto? Um versículo da experiência de Paulo. Tem vários. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esquecendo as coisas que atrás fico, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus. Essa relação de submissão a um governo maior. Gente, eu sou servo na medida em que eu sou constituído servo por Deus. E ser constituído é pressupor ser ativo na obra de Deus. Não adianta ser membro de uma igreja. Sou membro de uma igreja, e daí? E daí? As igrejas estão cheias de membros. A igreja católica está cheia de membros. A igreja evangélica está cheia de membros. Mas eu pergunto, onde está o reino de Deus? Buscai primeiro o reino. E a sua justiça. O que é justiça? A palavra reino tem muito a ver com justiça. Me diga por quê. No reino há um padrão de vida. Todo reino tem um padrão. O reino é soberano e tem um padrão. O rei estabelece o padrão. E todo súdito do reino tem que submeter ao... Sabe qual é o nome que se dá a esse padrão no reino? Padrão de vida do reino. Qual é o nome que se dá? Justiça. O que é a justiça? Justiça é o padrão de comportamento. A justiça é aquele poder constituído para fazer as pessoas ficar no padrão, no reto, no justo, no certo. Justiça é padrão. Paulo fala que Cristo nos morreu para nos justificar e para vivermos em justiça. A justificação é uma ação divina que nos coloca em condições de poder praticar o padrão de Deus na nossa vida.
Constituir reino é constituir-nos súditos de um reino em que ele comanda, cuja justiça é praticada por nós. Amém? Deu para entender, não? Isto é que ele nos constituiu reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e o resto vai acontecer. Né, Baltazar? O resto vai acontecer. Aí vem a vontade para o Baltazar de evangelizar os da rua, vem a vontade de você pregar para o seu vizinho, aí vem a vontade de você viver bem com sua esposa, de você cuidar bem dos seus filhos, de você louvar o Senhor na igreja, de você participar dos trabalhos da obra do Senhor. Quanta coisa começa a surgir na atuação do padrão justiça. Hein? Padrão justiça, padrão de Deus, reino, pressupõe soberania de Deus para uma vida na justiça. Deu para entender essa ideia? Esta ideia de reino. Infelizmente o reino humano falha. Por quê? Porque o padrão é errado. Porque o soberano não sabe o que faz. Né? Ele tem até o bobo dele lá, né? O bobo do rei. Para fazer ele se alegrar. Tem alguma ideia? Alguém quer acrescentar alguma coisa a esse pensamento? Pensamento precioso. Constitui o reino. Reino. Eu sou rei. Sou membro do corpo. Irmão, nós esquecemos que nós somos membros do reino de Deus. O reino já existe, não? Já existe. Vai haver o reino dos céus. Mas nós já temos o reino aqui na terra. O Senhor já morreu e é soberano. Ele foi glorificado na cruz como rei. Rei dos judeus. Foi proclamada a sua realeza no Calvário. Amém? E eu tenho que me submeter a essa realeza. Ele nos constitui rei. O reino é aquele conjunto de pessoas que caminham num propósito bem definido, bem corretamente definido, com um padrão bem orientado para a realização do bem-estar de todos. Num reino não se tem como alvo apenas o bem-estar do rei. Ao contrário, qual é o alvo maior de um reino? É o bem-estar do rei? Não, é o bem-estar dos súditos. Aliás, essa é uma ideia em geral que se estabelece na democracia, né? Na chamada democracia, no governo dos povos. Aliás, a lei, por que existe a lei? Para governar o bem comum do povo. Para governar o bem comum do povo, para que todo mundo viva bem. Infelizmente, tudo isso não é bem conduzido. O pessoal faz lei para si. Vê lá os deputados, o que eles estão fazendo? Por que o Brasil não vai para frente? Porque eles só fazem lei para o bem deles. Eles estão ricos, eles estão bem, não querem saber do resto. E não legislam para o bem do povo. Mas no reino de Deus, a vontade de Deus é manifesta na atitude de cada súdito. Cada súdito é uma manifestação da vontade do soberano. Amém? Isso é uma bênção para a vida humana. Reino. Agora, outra área de atuação do ser humano. A palavra reino, eu diria, tem a ver com o relacionamento aqui na terra dos homens, né? O reino nos leva para um status terreno, embora controlado pelo Senhor. E a outra palavra é sacerdote. A palavra sacerdote tem a ver com outro status. É do relacionamento do homem com Deus. Todo povo no passado, Deus estabeleceu, antes de reis, antes do reino, de estabelecer os reinos do povo de Israel, o reino do povo de Israel, o que é que Deus tinha estabelecido? Logo no começo do povo de Israel. Levítico, sacerdócio, o sacerdócio. Levítico exerciu o que é o sacerdote? Sim, isso é vago, né? Isso é vago. Eu queria uma coisa mais objetiva. O sacerdote tem uma função principal. É interessante uma coisa, eu estava me examinando. Lá em Êxodo 4, se não me engano é 4. Êxodo 4. Quando Deus chamou a Moisés para tirar o povo da terra do Egito, né?
o Moisés não estava querendo aceitar a responsabilidade de Deus, né? De ser o libertador do povo, não é verdade? E ele diz, eu não sei falar, minha língua é pesada e tal. E no versículo 27, o que é que diz o Senhor? Pode ler, versículo 27 do capítulo 4, de Êxodo. Disse também o Senhor a Arão, vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. O Senhor mandou o sacerdote lá para o deserto. Estava sendo projetado aí com Moisés o quê? A libertação do povo de Israel, né? Libertar do Egito, depois de 400 anos de escravatura pesada, né? Ou 600? 400? A cabeça me deu um furo aqui. Hein, Alberto? Quantos anos ficaram aí escravos? 400 ou 600? 400, né? 400 anos. Agora Deus resolveu libertar o povo. É o meu povo. Eu vou ter o meu povo. Moisés, vai libertar. Ah, mas não sei, não posso, não tenho condição, não sei falar. Está faltando alguma coisa aí. O que estava faltando? O sacerdote. Deus sempre tem o sacerdote. É aquele que é o intermediário entre Deus e os. Aquele que faz o serviço no meio do povo, a favor do povo, em nome de Deus. Arão, vai lá! Lá foi o sacerdote E esse povo foi libertado por quê? Que tinha o sacerdote presente. Arão, ele será o seu porta-voz. Achei notável isso. Você não achou notável isso? O sacerdote vai lá. A figura do sacerdote é fundamental. Deus quer que o homem seja também sacerdote, um intermediário entre ele e a coletividade, na manifestação da vontade de Deus aos homens, na realização dos projetos espirituais do povo de Deus. A figura do sacerdote é importante ou não? O livro de Hebreus é importante nesse sentido. Deus nos constituiu reinos e sacerdotes para nosso Deus e Pai. Não diz lá? Deus nos constituiu reino e sacerdote. Está aqui, o Apocalipse, para nosso Deus e Pai. Sacerdote é uma constituição divina. Agora, o que é que está acontecendo hoje no exercício religioso do povo? Há sacerdócio? Está lá Roma. Está lá o bom Papa argentino. Né? Estão aí os cardeais pedófilos. Os pastores, os presbíteros. Tem muito presbítero aí que hoje se arboriza aí, em dono da bola. Né? Não, a Constituição é de... Quem é que chama para o exercício do sacerdócio? O que é o sacerdócio, Poli? Eu falei há pouco, o que é o sacerdócio? No reino, a figura do reino mostra a atuação secular, embora controlada pelo Senhor. Na figura do sacerdote eu vejo a realização espiritual. O rei coordenando, governando secularmente. O sacerdote orientando, governando espiritualmente. É fundamental esta constituição. Deus nos constituiu reino, mas também um sacerdócio, porque a parte espiritual é fundamental na vida humana. E quem constitui o sacerdote? Não são os seminários teológicos. Eu vejo que fim de ano há tanto seminário teológico fazendo festividade, formatura, diploma, e tem muito jovem que vai lá, fica 4, 5 anos. Não tem nada de mal de estudar num seminário, mas eles confiando no canudo, né? Bota aquilo lá, canudo. Agora eu sou teólogo, agora eu sou sacerdote, eu sou diferente. Gente, isso não vale nada. O que vale é a constituição do Espírito de Deus. Ele vos constituiu. Vamos para 1 Pedro,
capítulo 2. A hora passou. Eu tenho que voltar a esse assunto na próxima aula. Eu tenho que voltar a esse assunto. 1 Pedro, capítulo 2. Capítulo 2. Leia o versículo 4. Pode ler. Eu gosto dessa frase, pedra que vive. Quem já viu uma pedra que vive aqui? Jesus Cristo, a pedra que vive, né? Pedra é da ideia de segurança, né? De segurança, de fundamento. Ele é o fundamento que vive. Continua. Eleita e preciosa. Continua 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aí está. Que versículo importante sobre sacerdócio. E temos uma expressão sacerdócio santo. É uma especificação do exercício sacerdotal. Deus, desde que constituiu o seu povo, constituiu o sacerdócio. Agora, quem ele usa para sacerdote? O próprio homem. Assim como ele usa o homem para ser rei, reinar em nome dele, governar como ele quer, no relacionamento humano, na área da temporalidade, ele também constituiu aqueles que atuam na área da espiritualidade. A manipulação das coisas de Deus no contexto humano, com homens que Deus escolhe para conduzir o sacerdócio santo. O que é o sacerdócio santo? Vou deixar isso aqui para a aula que vem. Eu vou mergulhar um pouquinho nessa expressão sacerdócio santo na aula que vem. Vamos mergulhar um pouco. Mas isso é uma constituição divina, sacerdócio. E isso está definido a pedras que vivem. É preciso sermos vivos, nascidos de novo, para podermos ser sacerdotes. Para podermos exercitar o ministério no nível espiritual do povo de Deus. Deus não trabalha apenas na área da temporalidade, mas Deus trabalha na área da espiritualidade. Deus é um que tem o seu reino, mas Deus tem também o seu sacerdócio. E esse sacerdócio, irmãos, nós na aula que vem vamos mergulhar um pouco, ele se bifurca em duas sub-áreas. A primeira é sacerdócio santo. Vamos ver a outra, depois eu não vou entrar não vou mergulhar agora. Vamos agora apalpar a outra. Versículo 9. Pode ler. Olha quanta coisa importante. Raça. Aí tem outra expressão, sacerdócio real. Tem o sacerdócio santo e o sacerdócio real. Continua. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que coisa. A fim de, finalidade. Proclamar a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado, irmão. Então temos a segunda área do exercício sacerdotal, que Pedro aqui, com a instrução do Espírito Santo, coloca sob duas denominações, sacerdócio santo e sacerdócio real. Como a hora passou, irmãos, eu não quero precipitar, eu prefiro ir devagar. Na aula que vem, vamos mergulhar um pouquinho nessas duas áreas, sacerdócio real, primeiro santo, e segundo sacerdócio real. Quem constitui esses dois sacerdócios ele nos constituiu o reino. Primeiro ele forma o povo.
ele forma a grei, ele forma o colégio, ele forma a coletividade, ele forma o corpo de Cristo. Depois vem o exercício espiritual do reino. E aí entra a figura do sacerdote, que é santo e é real. E vamos ver isso na próxima aula, Deus permitindo. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Não deixa de vir na próxima aula. E nós temos um complemento na próxima aula, que é aquele para voltar, que diz aqui, sacerdote santo e real, para seu Deus e Pai. É bom pensar que Deus, em 3 épocas, Ele quer ter sacerdotes. Em Êxodo 19:6 diz que o povo de Israel seria um povo que seria sacerdote de Deus. Então eles deviam oferecer sacrifício durante a sua peregrinação, a sua vida aqui no mundo. Em Pedro, como você leu, também diz que no reino dos céus que nós estamos vivendo, ele também quer que haja na sua igreja sacerdotes que ofereçam sacrifícios dos nossos lábios. É o que eu falei. Em Apocalipse está dizendo do reino eterno. Né? Eterno quando todo o povo... A projeção todas as nações, é eterna. Tudo que Deus faz tem projeção eterna. Mas aqui na Terra nós estamos vivendo uma dispensação. É a dispensação da graça. Agora, uma coisa que eu queria dizer, não é que Israel fosse prerrogativa de Israel ter sacerdote. Todos os povos tinham sacerdotes. Os idólatras tinham sacerdotes. Os egípcios tinham sacerdotes. Os assírios tinham sacerdotes. Essa ideia de sacerdote é uma ideia generalizada no comportamento humano. Deus constituiu a humanidade como um reino e como um exercício sacerdotal. Só que nós saímos do padrão do reino e do padrão do sacerdócio. Nós vamos ver essa aula que vem. Está vendo? E vamos ver em que sentido podemos restaurar o propósito de Deus para sermos o sacerdote, não só santo, mas também real. Não no sentido da titulação litúrgica, né? O padre que tem roupa separada, em geral eles usam roupa... Eu me lembro o Silas, coitado, meu irmão, ele se empolgou tanto quando ele se dedicou à obra de Deus, ele se tornou pentecostal. E ele virou um grande pregador pentecostal, ele é convidado. E aí ele começou a usar aquele colarinho, sabe, de padre, ele comprou aquela roupa, pregava com uma roupa especial, que ele se imbuiu da ideia de ser diferente. Não é ser diferente, visivelmente diferente, é ser visivelmente interiormente, né? E vamos mergulhar um pouco nesse assunto. O assunto é interessante. Muitas vezes nós formalizamos a coisa, né? Nós secularizamos as coisas espirituais e damos a elas fórmulas e forma, como identificação da qualificação. Eu não me qualifico como sacerdote porque eu tenho uma roupa especial. Não é por aí. Entendeu? Nós vamos ver isso tudo na aula que vem. Então, parece que há uma polarização entre a formalização e secularização com a frase do Cristo: o reino dos céus está dentro de vós. Está dentro de vós. É uma coisa de experiência pessoal, não de vestimenta formal. Embora Deus estabeleceu também roupas especiais para os sacerdotes. Mas aquela vestimenta, ela tinha um sentido espiritual. Cada peça da vestimenta sacerdotal tinha um significado em termos de vida espiritual. Não era apenas uma identificação clerical. É isso que eu quero. Não era uma identificação clerical. Não era uma diferenciação pessoal, mas uma formalização de caráter, um caráter próprio. O sacerdote tem que ter caráter de sacerdote. Entende? Nós vamos ver isso na aula que vem, é muito importante. Fala-se pouco hoje sobre isso, né? Eu não tenho ouvido muito pregação, muito ensino sobre sacerdócio, né? Embora todo mundo se planta aí como importante, né? Pois é.
Ok, que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém? Obrigado a Deus pelo tempo que passamos considerando a tua palavra. Sabemos que tu queres estar agindo na nossa vida, na nossa atividade, na nossa coletividade, no nosso porte pessoal e coletivo. Ó Deus, sabemos que tu tens propósitos, e os teus propósitos não mudam, não se transformam ao sabor das circunstâncias do tempo. Tem valor eterno, significado eterno, bênçãos eternas. Abençoa-nos com a tua palavra, para que cumpramos, ó Deus, com fidelidade o teu propósito para as nossas vidas. Como é bom quando sabemos que somos o reflexo da tua mão constitutiva em tudo que participamos aqui nesse mundo. Louvado seja o teu nome, por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém.